mas é impressionante como ele e a comissão técnica, todos são muito competentes. Porque em pouco tempo ele conseguiu encontrar um padrão, uma identidade e organizar essa equipe coletivamente. Hoje o Flamengo tem um time. Antes era uma reunião de grandes jogadores vitoriosos, mas o São Paulo não foi capaz de fazer o que o Tite fez. O Vitor Pereira não foi capaz de fazer o que o Tite fez. Olha como Salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Flamengo aí na reta final desse Brasileiro aí, né, brigando pelo título. E obviamente que na minha visão o título vai ficar entre ou o Flamengo ou o Palmeiras, né. Não podemos descartar nem o Botafogo, que tá fazendo a maior pipocada da história do Brasileirão, né. E o Atlético Mineiro também, que entrou na briga, né. Apenas 3 pontos separa Palmeiras e Galo na quarta colocação. Mas antes de o Galo pensar em título, tem que vencer o Flamengo no Maracanã. E, obviamente, que o Atlético Mineiro está fazendo um segundo turno impecável aí, né? É o líder no segundo turno aí. Só que vai ter que vencer o Malvadão jogando no Maracanã. Uma coisa que, na minha visão, não deve acontecer, né? Não deve acontecer. Mas o Flamengo vai forte nessa reta final aí para conquistar esse título aí. E uma coisa, eu não sei se você concorda comigo, que os principais jogadores, né, do Flamengo nessa reta final de Brasileirão se chama Pulgar e Arrascaeta. Concorda comigo? Então vamos embora mais um vídeo aí. Vai deixando seu like, seu comentário também ajuda aí. Concorda comigo? Deixa a tua opinião aí. Tamo junto e vamos embora com mais um vídeo aí. Valeu, nação! sendo competitivo. Ontem, mais uma vez, ele desequilibrando, é um grande craque, o Arrascaeta. Mas, assim, se o Flamengo conseguir ser campeão, gente, não dá para não falar do Tite como protagonista, porque era um ano perdido, um ano de muita decepção, de muita frustração, de muita coisa sendo feita errada internamente, né, principalmente pela direção, e o Tite está dando uma salvada, uma amenizada nessa reta final. Pelo menos, se não for campeão, esse time vai colher os frutos de um grande trabalho, de um grande técnico no ano que vem. Sem dúvida nenhuma. O único problema ali é que um outro grande cara do meio-campo vai ficar fora do jogo contra o Atlético Mineiro, que é o Pulgar, que também deu uma encaixada maravilhosa. Talvez seja o melhor jogador do Flamengo no ano, né? Pois é, dando assistências nessa reta final, inclusive assistências para o próprio Arrascaeta. Mas, enfim, tem opções e é o que você falou, independentemente do que vai acontecer, primeiro, já garantiu vaga na Libertadores, primeira coisa. Não se sabe ainda se grupo ou não, mas... Quando ele assumiu, estavam com medo. Não, estava naquela, né? Dependendo do que acontecesse, aí o fiasco seria enorme para o ano, né? Terminar ainda fora da Libertadores e tal. Não, agora tem expectativa de título. Sim. Então, já mostrou o cartão de visitas o Tite, independentemente do que venha acontecer nessa reta final de 3 jogos, o torcedor do Flamengo vai ficar, sim, com muita esperança de um 2024 muito bom nas mãos do Tite. E é óbvio que ele vai ter mais tempo ainda para melhorar, deve estar já olhando, e não é só ele, né? A comissão toda ali, Kleber, o filho, o Matheus, tá todo mundo muito estudioso, o Tite muito bom nisso. Então, assim, o torcedor vai passar o Réveillon imaginando, independentemente de ficar ou não com o título, mas já imaginando que pode ser muito feliz, sim, o ano que vem. Vai ganhar tudo e tal, isso não é isso. Sempre ganha só um. Mas o Flamengo vai disputar tudo de uma forma diferente e muito diferente do que foi nesse ano, tendo o Tite à frente do time. Vamos ouvir, é o Tite, né? Tite está chegando, vamos ouvir o comandante. E esse Flamengo, que tem Tite no comando e que está na lutazinho. Concordando já com a fala dos meus companheiros, e não vou ser repetitivo, né? Ele é um cara que resgata vários jogadores que estavam em baixa, que havia uma cobrança até certo ponto bem exagerada, e ele faz mudanças, né? Não é fácil você barrar o Gabigol, não é fácil um treinador chegar e, pela história que o Gabigol tem, por tudo que fez no Flamengo, é um cara que está num patamar lá em cima do Flamengo. Então ele manteve ali o Pedro, deu uma sequência para o Pedro, na visão de jogo, acha que o Pedro encaixa melhor para essa estratégia de jogo. O Bruno Henrique estava bem, aí ficou de fora por suspensão,
não voltou como titular, fica no banco, entra no jogo, é importante. Agora contra o América entra como titular, mas fazendo uma função pelo lado contrário do que ele vinha jogando. Por quê? Porque ele dá moral pro Everton Cebolinha. Aí você vai falar do Luiz Araújo, que tem muito mais chances com ele também, e que não foi titular nesse jogo, mas entrou no jogo. Um revezamento ali, o Ayrton Lucas, o Felipe Luiz, entra em alguns jogos, como entrou ontem. Esse meio campo, que às vezes ele joga com o Thiago Maia com o Pulgar, às vezes só com o Pulgar, e agora vai ter que jogar só com o Thiago Maia. O Gerson, que é o Coringa, voltou a ser o Coringa, que ora está como meia pelo lado direito, mas é trabalho do Tite, da sua comissão técnica. É o entendimento dos atletas de respeitar e confiar no treinador. Porque os outros treinadores que passaram, havia desconfiança, havia ambiente ruim, havia atmosfera ruim. Então o jogador que ia para o banco ficava de bico mesmo, porque não via uma sinceridade, não via um trabalho que convencia o jogador. Eu fui atleta e sei muito bem do que eu estou falando. Então o Tite, quando deixa um jogador cascudão no banco, mas mostra o trabalho e é convincente naquilo que ele está fazendo, o cara fica mais na dele. O Everton Ribeiro não é titular. E você viu como entrou ontem? O Fernando Campos falou do cracaço aí, do jogador, né? Que é o cara diferente, que todo mundo elogia, que eu também gosto muito, que é o Arrascaeta. Mas ele saiu, entrou o Everton Ribeiro, manteve o mesmo nível, participou de lance de gol, roubou bola e ainda fez um gol de letra. Sim. Então, assim, quem motiva esse cara? Quem dá a moral pra ele? Quem é que, fica atento, você vai entrar, eu confio em você, você é importante pra mim. E o Tite chega nessa reta final com todos os jogadores num nível bom e com entendimento daquilo que ele quer. Isso é importante para uma reta final. Ele falou ali, não estou ligado em ponto, tudo, mas o torcedor do Flamengo acendeu a esperança de novo. Está empolgadaço. Vai estar abarrotado, vai ser quebra de recorde de Maracanã quarta-feira, e não é para menos. É o grande jogão mesmo, é a rivalidade que tem. A torcida do Atlético Mineiro, acabou o jogo, estava falando, é quarta-feira, é Flamengo. Queremos o Flamengo. Os caras já estão falando. Então é uma decisão antecipada também para esses dois times. Se perder ou se empatar e o Palmeiras ganha no jogo dele, aí abre mais a distância, fica difícil. Então, assim, vai ter que ter um vitorioso para brigar pelo título. E aí viram aquele jogo que é uma decisão, porque quem perder praticamente dá adeus ao título. E o Tite, para o que foi contratado, já conseguiu, como o Mauro Nair falou, o primeiro objetivo. Está na Libertadores. Ainda é na pré, mas está na Libertadores já. E provavelmente com essa pontuação que está, os jogos que tem, a sequência, joga 2 jogos em casa. É dificílimo contra o Atlético Mineiro e pega um Cuiabá que é chato, mas é em casa, é no Maracanã. Sim. E aí tem a oportunidade de somar 6 pontos. Ozinho, com relação ao Everton Ribeiro, é outro que podia estar, até teria motivos para estar chateado. Você vai falar, mas por quê? Pô, ele ia olhar pro Tite e falar, você me levava para a seleção toda hora. Não, ok, eu não era titular na seleção. Eu não era, na seleção não era. Mas pô, você vinha aqui, você vinha, não levou Pedro, não levou Gabigol. Mas eu fui pra Copa. Aí você me leva pra Copa e tudo. Pô, não é possível que eu não fosse ser titular com você, Tite, na cabeça, entendeu? E ele não é. No esquema não é. Que lá tem tanta opção boa. Mas só que aí tem uma desculpa. Tem uma desculpa. Tem uma justificativa. Não dá pra convocar, né? Desculpa, o Arrascaeta, Pulgar, ali meio campo tem muito gringo. A justificativa é essa aí. Não, e outra, e com a vontade que ele entra, você vê que o cara tá totalmente tranquilo com isso. E ó que tem papo de renovação de contrato, precisa jogar, mostrar serviço e tal, a idade dele e tal. Não, você vê que o ambiente tá bom, pelo menos assim, olhando por fora, a gente não vê ninguém, né, nem Gabigol, nem ninguém que tá no banco. O Bruno Henrique, gente. O Bruno Henrique titularzaço, o cara, a gente fala que o Gabigol é o cara dos últimos anos, mas a importância do Bruno Henrique é absurda. De repente, cara, o Cebolinha deu certo, você vai esperar um pouquinho. Mas eu fui suspenso. Não, mas aí você deu chance, o cara aproveitou. E fica tudo bem. Porque ele consegue ser um grande gestor, o Tite. Né? Ele consegue trabalhar nessa parte mental dos atletas. E um bom exemplo do Bruno Henrique é como ele está jogando bem pelo lado direito. Sim. Foi assim já entrando contra o Red Bull Bragantino. Entrou bem. E ontem, de novo, vindo ali da direita para dentro, né? Aparecendo também muito ali por dentro como um atacante, né? Ele tem essa característica de chegar como um grande finalizador, já era assim desde 2019, né? Junto com o Gabigol naquela época.
Eu acho, o que eu acho assim, impactante, eu sei que tem muita gente, né, principalmente torcedor, né, que pega só a seleção brasileira, que pega no pé do Tite por conta do que aconteceu na Copa. Sim. Na Copa, né? No ciclo, nas eliminatórias, o Brasil passando o carro em todo mundo, a gente viu uma equipe extremamente organizada que chegou na Copa como uma das grandes favoritas. Todo mundo apontava, em 2018 e em 2022. Você viu o trabalho dele lá. Mas é impressionante como ele e a comissão técnica, todos são muito competentes. Porque em pouco tempo ele conseguiu encontrar um padrão, uma identidade e organizar essa equipe coletivamente. Hoje o Flamengo tem um time. Antes era uma reunião de grandes jogadores vitoriosos, mas o São Paulo não foi capaz de fazer o que o Tite fez. O Vitor Pereira não foi capaz de fazer o que o Tite fez. Olha como é que esse time está fisicamente. O Flamengo, durante 2023, era um Flamengo muito frágil fisicamente, em frangalhos. Total. A gente vê o Arrascaeta dando esse pique aí de velocidade. Ponto pro Fabinho, né? Ponto pro Fábio, que é excepcional. É um cara de primeira linha. E aí eu falo do Tite, eu falo do filho do Tite, do Clebinho Xavier. É isso, a comissão é muito boa. A comissão de seleção. Por isso que a primeira resposta dele ali foi nesse sentido, porque alguém deve ter perguntado, Tite, você fez isso e tal. Não, peraí, que é todo mundo. E é todo mundo mesmo. E quando ele foi escolhido e ficou naquele, vai, não vai e tal, bastava olhar os comentários nas redes sociais, inclusive de jornalistas que aparentemente torcem pro Flamengo, que eram contra o Tite, porque, pô, pelo amor de Deus, o cara na Copa e tal, não foi bem. Eu imagino que essa turma, mesmo não tendo gangue nada ainda... Mas esses daí não contam. Mas já estão mudando de ideia, viu? Já estão mudando de ideia, já estão imaginando esse 2000... Mas surfa na onda, esse 2020, surfa na onda. Esse 2024 maravilhoso aí. E o fato que você tinha comentado, eu queria falar, lembrei, vai muito dentro da palavra que ele adora. Você falou assim, o time está mais consistente na defesa. O que é? É o tal do equilíbrio. A palavra preferida do Tite é equilíbrio. Tem que olhar o saldo de gols. Nesse caso, está pior do que o do Palmeiras, também porque não esteve na mão dele o tempo todo. Desculpa te interromper, Mauro. Você toca num ponto muito importante, porque todas as vitórias do Flamengo, desde que o Tite chegou, em todas as vitórias o Flamengo não sofreu gols. É verdade. Então, equilíbrio. Sim. É um time mais que não forte. Acontecia, hein? Que estava vulnerável. Mais forte defensivamente e ofensivamente um time que tem muito mais repertório. Sabe o que eu acho curiosozinho? Voltando aí contigo, primeiro sobre o Tite, a comissão de seleção brasileira e é o que o Mauro falou. O pessoal fala que é uma comissão de seleção brasileira que pode não ter ganhado Copa, mas que agora, pelo que a gente tá vendo... tá com saudade, né? A galera tá com uma saudade, né? Nós acabamos de elogiar o Filipão e tomou 7-1, então não vale mais? Aí o Tite também não serve porque perdeu. Não ganhou a Copa. Com todo respeito ao Diniz, né? Mas... Sim, claro, ele também é passageiro de um contexto. Né? Exato. Agora, Zinho, o que eu acho interessante é se tivesse um cara em Marte que pegou que não pegou o contexto do Flamengo no ano e chega agora, se você conta o que foi, perdeu um monte de final, teve briga de preparador com jogador com jogador, o caos, cara, isso virou fumaça. Não é nem só questão no futebol, é como o Flamengo em tão pouco tempo virou ambiente assim, tranquilo. Assim, óbvio, a pressão sempre vai existir, o Flamengo é difícil estar associado à palavra tranquilidade. Mas não é só resultado, eu acho. É trabalho. Claro que o resultado ajuda. Mas é futebol e me parece que o Tite tem esse tamanho que se coloca acima desse tipo de situaçãozinho. Assim, eu fui muito crítico, né, ao movimento da diretoria do Flamengo no ano com os treinadores. Principalmente o fato de ter demitido o Dorival Júnior. Né, eu fui muito enfático em todos os programas ao longo do ano desse erro cometido e as escolhas que foram feitas, né? Trazer o Vitor Pereira, não acho nem que assim não é que eu fui contra a contratação do Sampaoli, acho que assim o Sampaoli não encaixou, né, o pensamento dele com o elenco, ele não teve uma gestão de elenco e eu vejo muita gente falando, mas também o Tite tem o melhor elenco nas mãos. Aí eu tenho que voltar ao seguinte, todos esses treinadores também tinham esse elenco e não souberam aproveitar. Opa. Então tem que se dar mérito sim. E aí eu quero dar mérito também à diretoria, porque convenceu o Tite a voltar a trabalhar ainda esse ano, porque não era o objetivo do Tite. E ele foi muito cobrado até por isso, porque ele deu uma declaração, porque ele foi num podcast, foi isso, foi aquilo. Ele já deu as explicações dele, por que mudou, porque na verdade ele ficou quase o ano todo sem trabalhar.
E aí foi convencido de que você vai começar esse trabalho, que a gente precisa classificar pelo menos para a Libertadores. E do jeito que está bagunçado, desorganizado, nós precisamos de uma liderança, de um cara para colocar as coisas no eixo ali, para vir um treinador que é maior do que os jogadores que estão ali. Não tem nenhum jogador no clube ali que é maior do que o Tite, com carreira, com potencial. O cara é treinador de 2 Copas do Mundo, o cara é campeão mundial pelo Corinthians, o cara é campeão de Copa do Brasil, é campeão brasileiro, é campeão regional, é campeão de tudo. Então, assim, o cara tem moral para organizar e tem uma liderança, sabe cobrar, sabe exigir sem ser ditador. Então, o jogador respeita. Então, é ponto para a diretoria que convenceu a tempo de fazer uma mudança para o Flamengo, no mínimo, estar na próxima Libertadores. Acho que é a 8ª participação consecutiva do Flamengo. É ponto para a diretoria, é ponto para o Tite e os jogadores, que também, né, dentro de campo, quem resolve são os jogadores. E aí a gente tem na tela Palmeiras e Flamengo. Há pouco a gente viu o Renato Portaluppi. No começo do campeonato ninguém imaginaria o Grêmio aqui e tal. Agora, Palmeiras e Flamengo é o que muita gente imaginou desde o início e não aconteceu quase em momento algum dos dois num contexto tão de protagonismo no Campeonato Brasileiro. E aí chega na hora H, no famoso sprint final, os dois estão ali. Palmeiras na liderança. E se vacilar, muitos acham que o Flamengo é aquele capaz de aproveitar essa oportunidade, embora tenha esse jogo com o Galo de muita dificuldade. E aí, quando vocês olham esses escudos, nesse crescimento de reta final, quem comeu mais bola e quem vocês acham que chegam? Vocês acham que o Palmeiras é mais favorito só pela questão matemática ou pelo que vem apresentando? Como é que vocês comparam Palmeiras e Flamengo nesse momento? Donan, Mauro e Zinho. Começa aí, Donan. Eu acho que a tabela do Palmeiras é mais acessível. O empate ainda deixa o Palmeiras ali com a vantagem no empate contra o Fortaleza. E isso é um diferencial. Não dá pra gente negar, por exemplo, que o Palmeiras vai enfrentar o Fluminense. É um grande rival do Flamengo. O Fluminense que pensa muito no Mundial, que tem que preservar alguns jogadores. Isso tudo entra ali nessa reta final. Tem uma situação, óbvio que o presidente do Fluminense, como falou bem o Mário Bittencourt, o Diniz com a seriedade dele, né? Quem for jogar nesse jogo vai com profissionalismo. Mas tem a pressão lá atrás da torcida, né? Vai entregar o título pro Flamengo, pro principal rival. Tem todo um contexto por ali. Eu acho que o Galo também não pode ser descartado. Eu também acho que ainda mais pelo jogo que vai ter na quarta-feira no Maracanã, pelo desempenho do Galo, tendo a melhor campanha do retorno, melhor defesa do Campeonato Brasileiro até agora, ele pode se colocar nessa briga, nesse sprint final do Campeonato Brasileiro. Tá mais dividido entre Palmeiras e Flamengo, mas na minha visão, pela tabela, mais pela tabela do que até pelo rendimento, o Palmeiras é o favorito nesse momento. Eu estou dando aqui uma olhada, Mauro, na classificação, só para lembrar, porque a diferença do Palmeiras para o Galo é de 3 pontos, né? Então o Galo precisa ganhar e torcer por uma derrota, né? O Flamengo está empatado em pontos, um empate é mais fácil. Você viu qual a última rodada do saldo de gols do Palmeiras? Do Atlético? O Palmeiras tem o Cruzeiro, né? Sim, fora de casa. Imagina o Cruzeiro entregando o título pro Galo. Não, e o Cruzeiro vai ter que jogar. Não, mas se a gente está falando que o Galo pode estar nessa briga com a vitória, etc., ninguém vai colocar o Botafogo, se já estão descartando. Não, descartando no jogo, mas acho que se esse jogo empata e o Botafogo ganha do Coritiba, a gente vai estar na semana, na rodada seguinte, falando que é o Botafogo. Não dá para responder quinta-feira, não? Pois é, pô, não dá. É isso. Agora, o Atlético tem que ganhar. Essa rodada de quarta-feira vai ser fundamental. Pra gente. Muito. Agora, quem tem o jogo mais difícil entre Palmeiras e Flamengo é o Flamengo, mesmo sendo em casa. Sim. Apesar que o Palmeiras também é em casa. Mas esse futebol acontece de tudo. Então, assim, realmente, quem depende só dele para ser campeão é o Palmeiras. É isso. Então, todos têm que torcer para o Palmeiras tropeçar. Não seria nada anormal o empate, né? Entre Atlético e Flamengo, mesmo sendo Maracanã, não. Baita de uma rivalidade e tal, empate. Aí o Palmeiras ganha e continua lá, mas o Botafogo, se ganha do Curitiba, passa os dois. E aí, gente, então é esperar essa rodada, não dá muita projeção. E o Atlético precisa, o que o Atlético sabe é que o empate não serve para ele. Ele precisa ganhar, ele tem mais gols, o saldo de gols é melhor do que o do Flamengo.
ele empataria em pontos, mas empataria em vitórias, mas ele ficaria à frente do Flamengo Sim. pelo saldo de Sim. gols, 2 ou 3 gols a mais, mas Eu só acho um negócio, dois Mauro. gols. Eu só acho um negócio. O que a gente falou tanto do Botafogo, dessa parte emocional, Palmeiras e Flamengo não tem isso. Não. E o Esses dois Flamengo não tem já. isso. E o Esse Flamengo negócio do já- emocional. O Flamengo. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Tite, sim. Eles comentaram sobre a situação de Tite no Flamengo, né? O Tite é um dos principais peças fundamentais nesse Flamengo, né? Obviamente, fora de campo, a liderança que o Flamengo tanto teve um ano passado, principalmente, querendo ou não, com o Diego Ribas. Esse ano a gente tem fora de campo aí com o Tite, né? Então, Tite é o principal cara aí do Flamengo para 2023, nessa reta final de 2023, né? E eles também comentaram uma coisa que a gente tem que concordar sobre a diretoria. A diretoria fez um papel muito bom em conseguir convencer o Tite a treinar em 2023, né? A gente tem que dar os parabéns à diretoria por conseguir convencer o Tite a treinar o Flamengo em 2023. Por que isso? Obviamente, lembrando que o Flamengo, com o Sampaoli, tava uma bagunça. Era jogador com jogador, jogador com preparador, dirigente com torcedor no shopping. Então o Flamengo era uma bagunça só, dentro e fora de campo. Então você, como diretor de um clube grande como o Flamengo, conseguir, numa bagunça gigantesca, conseguir convencer um profissional a vir treinar o seu time, numa bagunça generalizada que o Flamengo está, tem que dar os parabéns. Tem que dar os parabéns. Querendo ou não, a gente tem que dar os parabéns, porque os dirigentes do Flamengo conseguiram convencer o Tite a treinar o Flamengo ainda em 2023, né? E, lembra o podcast que ele falou? Voltar atrás da sua palavra. Que obviamente que ele é muito questionado por causa disso, né? Pode me chamar de mentiroso se eu for treinar algum time em 2023, né? Foi convencido, tá treinando no Flamengo e tá fazendo um ótimo trabalho, né? Agora o próximo jogo aí. E o Tite é um cara tão esperto. Que ele chegou com o discurso de brigar pelo G4. O Flamengo começou, mas acho que ele fez certo em brigar pelo G4. Esse discurso, passo a passo, jogo por jogo. O Botafogo começou a dar brecha, o Flamengo começou a encaixar 2 vitórias seguidas, depois perdeu 2 jogos seguidos. E depois emendou uns jogos aí com uma sequência boa e agora tá na vice-liderança, né? Com saldo de gols pior, né? Apenas saldo de gol. Então é aquilo. Dá os parabéns à diretoria do Flamengo, porque conseguiu, obviamente, convencer o Tite a voltar a treinar. E o Tite, ele pode ser campeão brasileiro ainda em 2023, né? Então, o trabalho que ele tá fazendo, o Tite, até o momento, 9 jogos no Flamengo. São 9 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 1 empate e 2 derrotas. 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 70% de aproveitamento. Então a gente tem que dar os parabéns à diretoria do Flamengo e, querendo ou não, ao Tite por, em curto espaço de tempo, ele conseguir organizar o Flamengo e fazer o Flamengo voltar a jogar, né? E principalmente recuperar alguns jogadores. E se a gente for pensar em 2024, né, a expectativa é que o Flamengo em 2024 possa voar aí, o Tite ter bagagem aí, tempo de trabalho dentro do Flamengo para fazer esse time voltar a voar na mão do Tite, né? Então é aquilo. Próximo jogo agora é diante do Atlético Mineiro, quarta-feira, às 7h30, que o horário foi mudado, né? E aquilo, esse jogo é fundamental, se o Flamengo quer ainda sonhar com o título, é ganhar e ganhar, entendeu? E torcer para o Palmeiras tropeçar, porque nem preciso comentar que o saldo de gol é muito grande o saldo de gol. Mas deixa a tua opinião aí se o Flamengo ainda consegue tirar esse saldo de gol em relação ao Palmeiras ou não, né? Mas deixa a tua opinião. E a última coisa. O jogador principal do Flamengo dentro de campo se chama Pulgar. E agora nessa reta final e Arrascaeta, o que o Arrascaeta voltou a jogar fisicamente, o Arrascaeta tá muito bem fisicamente. Isso é nítido dentro de campo, as arrancadas que ele consegue dar. Então o Arrascaeta é o principal jogador do Flamengo aí, junto com o Pulgar nessa reta final de Brasileirão. Tamo junto aí. E deixe seu like, hein, pra ajudar o canal aí. Tamo junto.